Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um homem chamado Nabal, que tinha uma esposa que era linda, amável e muito sábia, uma mulher sábia, chamada Abigail. Nabal era um homem mau e rude, como diz na Bíblia, e ele estava dando uma festa. E Davi soube que ele estava dando uma festa e mandou uns rapazes ir até a sua casa pedir que ele enviasse alimentos da festa para ele e para os seus amigos. E Nabal respondeu com muita rispidez. Davi falou para eles falarem para Nabal: digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a um homem que vem não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, no deserto: Davi enviou mensageiros para salvar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles, nos campos nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. E ela foi sozinha e ela resolveu tudo. Ela encontrou com Davi, ela se prostrou no chão quando encontrou com Davi e aqueles homens que iriam matar todos os homens da família e os empregados. Só iriam deixar as mulheres e crianças, mas não iria sobrar nenhum homem da família. Então aquela mulher, ela era uma mulher de bom coração, ela salvou toda a família, ela salvou muitas vidas. E Davi, olhando aquele ato de coragem,
e aquela humildade dela, que ela se prostrou no chão e ela falou para Davi que foi culpa dela, ela colocou a culpa toda em cima dela, porque ela falou, foi culpa minha que eu não vi quando os rapazes chegaram, senão eu teria resolvido. Mas enfim, ali acabou uma situação que salvou Abigail, salvou muitas vidas, inclusive de Davi derramar sangue inocente. E Davi ficou tão grato a ela quando ela falou com ele, quando ela pediu perdão e ele entendeu que ela foi enviada por Deus para a vida dele. Quando foi no outro dia, porque o marido dela estava bêbado, quando foi no outro dia, ela contou tudo para Nabal, para o marido dela. E Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado, como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E o final dessa história, quem conhece a Bíblia já sabe. Nabal morreu 10 dias depois, e quando Davi soube que Abigail ficou viúva, Davi casou com Abigail. Então tem pessoas que elas são tão más, elas são tão perversas, que Deus, ele tira do caminho das outras. Muitas mulheres, eu já ouvi várias mulheres falando sobre sofrimento, sobre tortura psicológica, sobre coisas que elas gostariam de fazer e não podiam fazer por causa de seus maridos rudes, maridos perversos, que atrapalhavam suas vidas, atrapalhavam ministérios, atrapalhavam delas conhecerem a vida, de poder estudar, maridos que proibiram de trabalhar, e que depois Deus os recolheu. Quantas mulheres já foram aprisionadas? Quantas pessoas já foram aprisionadas, encarceradas, vivas, dentro de suas casas, dentro do seu mundo, um mundo que elas não escolheram. Elas acharam que era a pessoa certa, todos se apresentam como eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu vou cuidar de você. Você não precisa trabalhar, você não precisa disso, não precisa daquilo. E depois vai enredando a vida daquela mulher, e aquela mulher ela passa a ficar como um peixe fora d'água. Porque é uma pessoa que ela não pode ser ela mesma, ela não se sente bem, ela não está livre, ela está sufocada. E aquela mulher, ela vivia debaixo de uma opressão daquele marido, porque o marido estava bêbado, e ela sabia que se ela fosse falar com ele daquela forma, não ia dar certo. Ele estava bêbado, ele estava fora de si. E ela tomou a decisão, ela foi muito sábia. Tem mulheres que, infelizmente, elas não têm a mesma coragem de Abigail, de tomar decisões em momentos difíceis, em momentos que são cruciais para salvar a vida delas, dos filhos delas, e elas se submetem a situações que depois elas falam: porque eu passei por isso, porque eu deixei acontecer, porque eu não tomei uma atitude antes. Ei, mulher, se você está sendo oprimida, se você conhece alguém que está sendo oprimido ou oprimida, só ore a Deus, entregue nas mãos de Deus, mas no momento certo, tome sua decisão, faça como Abigail, não deixe que uma pessoa insensata destrua a sua família. Aquela família ia ser destruída por causa daquele homem. Se Abigail não estivesse
sido sábia, saído escondido. Ela foi escondido. Ela foi escondido para salvar a família dela. Se ela tivesse falado para aquele homem, ele não a teria deixado e aquela família ia ter uma perda incalculável. Ela teria ficado sem os servos dela, sem filhos, famílias. Quantas pessoas estavam ali de homens perto dela, que ela gostava, que ela amava, que ela vivia com aquele povo que era dela. Ia ser todos aniquilados por causa de um homem mau. Uma pessoa má, ela pode destruir muitas vidas, ela pode destruir muitos sonhos. Porque imagine você, agora contabilize você, uma mulher, quando ela tem liberdade, ela vai estudar, ela pode trabalhar, ela é bem-vinda no lar, ela é incentivada pelo marido, ela vai dar frutos, muitos frutos. Ela vai frutificar no lar dela e fora do lar. Quantas mulheres são professoras? Veja que essas professoras, quantas profissões elas multiplicam. Isso eu estou falando de mulheres que não puderam realizar os seus sonhos. Hoje é para você, mulher, essa oração. Para você que não pôde sair da sua casa. Para você que não pôde estudar. Para você que foi como um pássaro, cortaram suas asas para que você não voasse alto. E você com toda a sua inteligência e ficou intocada no seu lugar porque você foi impedida pela maldade. Não se preocupa, porque tudo está nas mãos de Deus. E quando Deus quer, Deus tira todo tipo de Nabal da vida do caminho das mulheres. Abigail foi ter uma vida de rainha. Abigail encontrou o rei, aquele que ela esperava, aquele homem bom, Davi, que cuidava bem de suas esposas, que cuidava bem dos seus lares, porque suas esposas? Era costume de antes, eles eram acostumados a isso, a ter mais de uma esposa, um rei. Ele ainda não era rei quando ele tomou Abigail como sua esposa, mas logo depois ele foi rei. E Abigail teve o espaço dela, teve a liberdade dela, foi respeitada por aquele homem. E com Nabal, Deus tirou Nabal rapidinho do caminho de Abigail. Pela coragem de Abigail, pelo amor dela pelas vidas e o respeito que ela teve por aqueles homens, e entender que a gratidão ela vale mais do que ouro. Ela foi grata, ela entendeu que aqueles homens, eles protegiam os pastores de Nabal. E Nabal não quis nem saber, com muito orgulho, com muita maldade, com muito sarcasmo. Tem tantas pessoas que quando são assim nos seus lares, quantas mulheres sofrem com o sarcasmo de homens que são perversos de coração. Às vezes nem bebe. Tem uns que bebe e coloca a culpa na bebida. Outros nem bebe, simplesmente fala: para que você vai, você não vai conseguir outra pessoa igual a mim? Vai. Quem que vai te querer? Quantas coisas absurdas. Tem mulheres tementes a Deus, mulheres que cuidam dos seus lares com amor, que dedicam a sua vida, que vivem uma vida de obediência e de respeito, primeiro a Deus e depois ao marido, e o marido só valoriza o que está lá fora. O marido só valoriza as coisas que ele faz. E ele humilha, e ele castiga aquela mulher, e ela deixa de frutificar na terra por causa da maldade. Aí Deus vai e tira. Eu conheço 2 mulheres que os maridos não deixaram elas fazer nada. O que aconteceu depois? Depois eles morreram, elas ficaram viúvas,
Já numa idade que a gente fala, na terceira idade, e elas estão vivendo o melhor de Deus aqui na terra. Elas falaram, eu só estou vivendo isso, palavras delas, eu só estou vivendo isso porque Deus o levou, porque enquanto ele estava vivo, ela não podia viver. Não estou aqui desejando mal, não quero de forma alguma, nem estou pedindo para Deus tirar homem nenhum da terra. Eu só estou falando, ei mulher, não se preocupa, entrega que Deus toma conta. Deus é quem nos dá livramento. Deus deu sabedoria para aquela mulher e ela foi muito usada e salvou, e foi salva várias vidas com a vida dela. Nunca pense que a sua vida está destruída. Nunca pense que é tarde para você. Você que foi largada, abandonada por um homem mau, um homem duro, de coração perverso. Dê glórias a Deus, que Deus envia um marido bom para você, para a sua vida, para que você tenha uma vida de abundância, uma vida de paz, para que quando seu marido chega em casa, você fale assim, chegou. Glórias a Deus que ele chegou, e agradece a Deus, e você está livre para poder produzir os frutos que Deus te colocou aqui na terra para produzir. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelas bênçãos derramadas na vida dos teus filhos e filhas. Pai, abre os caminhos. Hoje minha oração é pelas mulheres que sofrem, pelas mulheres que estão pedindo a misericórdia de Deus nos seus casamentos, que são verdadeiros cativeiros. Pai, em nome de Jesus, abençoa toda mulher que sofre, tira as vendas dos olhos espirituais de homens que não valorizam suas esposas, que eles comecem a entender, Pai, que foi o Senhor que deu de presente para a vida deles, essas mulheres especiais, e que elas são obra tua, Senhor. Elas são tuas obras, obras de tuas mãos, e que elas merecem frutificar para a tua glória, que elas tenham liberdade, Senhor, para estudar, trabalhar, ter os seus ministérios, ter o direito do lazer com suas famílias, ter o direito de se vestir bem, de conversar, de ouvir a tua palavra, de ter paz no coração e não ter medo quando um homem chega no seu lar. Que coisa triste para uma mulher ela ficar calada, como Abigail. Ela chegou, ela entregou aquilo no coração dela, eu creio que ficou aliviado, mas ela chegou calada, ela ficou em silêncio, ela não pôde desabafar. Marido, eu acabei de chegar e eu livrei todos nós de um mal. Não, ela não pôde, porque ela não tinha um marido bom que ela podia desabafar. Não é toda mulher que tem um marido que pode desabafar. Pai, em nome de Jesus, toca nos homens. Muda, Senhor, muda a maneira dos homens tratarem suas esposas. Se tratam bem, que passe a tratar com excelência. Se tratam mal, muda para que trate com excelência. Somos pessoas que te amam, Pai, e te buscam. Necessitamos do teu amor, dos teus cuidados, tuas filhas aqui na terra que já sofreram muito. Eu tive um casamento, uma vida que eu sei o que foi cativeiro. Pai, em nome de Jesus, abre os cativeiros das tuas filhas, abre as portas que ninguém fecha e tira, Senhor, todo o mal dos nossos caminhos. Abre os olhos dos maridos, Pai. Eu te peço pelos maridos ruins, que o Senhor abra os olhos deles, tira as vendas dos olhos espirituais. Não estou te pedindo a morte de ninguém, eu estou como a morte que aconteceu na vida de Nabal. Eu estou te pedindo transformação, Senhor, para que as tuas filhas tenham vida, como Jesus falou na tua palavra. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo essa vida em abundância na vida das tuas filhas.
para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.